Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos neste momento e sempre. Estamos aqui para mais uma noite de bênçãos sem medidas, porque todos aqueles que estão sintonizados com as forças do bem, com a vontade divina, já estão abençoados e recebendo todo tipo de auxílio, todo tipo de benefício neste mundo, para viver seus desafios. Então, para começarmos a nossa reunião, nós vamos elevar o nosso pensamento em prece. E nesse momento, queremos agradecer a Deus, Pai Criador de todas as coisas, ao Mestre Jesus e aos irmãos vozes, espíritos de luz, que estão nos auxiliando neste trabalho de doutrina e evangelização. Que Jesus nos fortaleça nesta noite, nos ilumine, nos inspire, nos dê paz, nos dê bons sentimentos, bons pensamentos. Que nossos pensamentos estejam voltados para o alto e em sintonia de prece. Possamos rogar em benefício de todos aqueles que estão passando por muitas dificuldades neste momento. Dificuldades ligadas à pandemia. Aqueles que estão infectados, que todos os hospitais sejam visitados pelas forças divinas e que o Mestre Jesus possa dar a todos um lenitivo de cura, de pleno restabelecimento. Que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Viva Jesus! Pois bem, então hoje nós vamos falar sobre o poder da prece. Vamos falar sobre como podemos chegar até Deus, como podemos acessar as forças divinas, as forças sagradas, como podemos estar sintonizados com o outro. Então, é nesse momento que eu gostaria de ler uma pequena história de um autor desconhecido para inspirar as nossas reflexões desta noite. Pois bem, um conto que está no livro Pensamentos Extraídos. Acho que alguém está com o microfone ligado. Então, do livro Dicionário da Alma, por Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e também Repositório da Sabedoria, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E essa história, esse conto, tem o seguinte título: Oi, Jesus, eu sou o José. Então, nós vamos ouvir a história que nos diz assim: cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia o sacristão lhe perguntou o que fazia, pois havia objetos de valor na igreja. E ele respondeu: venho rezar. Prontamente o velho respondeu: mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa.
Bem, retrucou Pedro, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim visitar você. Num minuto, já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. Na enfermaria, passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres. Naquele ambiente onde antes só se ouvia, só se ouviam lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos. Um dia, a freira responsável pela enfermaria aproximou-se do Zé e comentou: Os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. O pobre enfermo respondeu prontamente: é verdade, irmã. Estou sempre muito alegre. E digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. Aquele velho era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou-lhe. Bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Pois bem, meus irmãos, essa é uma pequena história de um autor desconhecido, que vai nos inspirar a nossa reflexão da noite. Quando falamos sobre o poder da fé, nós temos que nos lembrar daquele que nos ensinou a orar. Jesus, o Mestre Jesus. E Jesus nos aponta algumas condições da prece, como, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8, em Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26, em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Quando orares, diz Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Queridos irmãos, essas condições que trazida, que nos são trazidas pelo Cristo, nos dá a verdadeira orientação para que a nossa prece seja eficaz, para que a nossa prece surta efeito. Então, Jesus está dizendo aqui que não precisamos orar demasiadamente, para que o alto nos escute. Não precisamos orar em público, para que o alto veja que estamos orando. Não precisamos ou não podemos orar
sem antes estabelecer em nós o princípio da humildade, do amor, da paz, porque as palavras soltas, as palavras decoradas, que não tenham, que saiam apenas dos lábios, que não tenham um vínculo com o que está dentro de você, com aquele sentimento verdadeiro que você tem, você traz consigo de chegar até o alto, esta prece não vai ter força para se levantar, se estender, nem um centímetro de perto de você. Essas vibrações não vão se movimentar, não vão se mover até o Altíssimo. E olha aqui, nós estamos protegidos pelo Divino, nós estamos assessorados pela misericórdia divina, nós estamos sempre vigiados pela bondade, pelo amor do Cristo. E se nós, no entanto, não soubermos acessar um sentimento verdadeiro de, movido pela vontade, por um pensamento puro, de chegar até as forças divinas, nós não vamos ser ouvidos pela divindade. Então, o que nós devemos fazer? Jesus nos orienta aqui, em Mateus, em Lucas, em Marcos, para que nossa prece seja eficaz. O que nós devemos compreender, o que nós devemos, como nós devemos agir para que a nossa prece tenha efeito, para que nossa prece chegue até o Altíssimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Pedi e obtereis, nos dá excelentes orientações sobre como podemos orar com eficácia, como a nossa prece pode chegar ao alto. E no item 5 do Evangelho está assim: por isso que vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos cita Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, o Evangelho nos diz assim: os que contestam a eficácia da prece acreditam que Deus, por já conhecer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que nós não precisamos pedir a Deus, não precisamos recorrer a Ele, não precisamos solicitar a sua providência, a sua misericórdia sobre nós. E que não devemos também solicitar, porque solicitando estaremos pedindo aquilo que vai mudar os desígnios divinos. E mudando os desígnios divinos, não poderá atender a todos, porque Deus não pode mudar os seus desígnios para a humanidade. Só que nós devemos compreender que os desígnios divinos se baseiam nas leis naturais criadas pelo Altíssimo. E Deus nos deu uma vida, na nossa vida, o livre-arbítrio, nos deu a possibilidade de escolhas. O Espiritismo vem nos esclarecer que as nossas possibilidades de escolha nos permite, a cada dia, crescer, afinizar com a vontade divina. Então, nós não estamos aqui no mundo para viver uma fatalidade. Os nossos destinos não estão prontos e acabados. Nós não estamos aqui para simplesmente cumprir aquilo que foi programado, sem nenhum tipo de sentimento, de ação,
de mudança do nosso comportamento, enfim. Na realidade, nós estamos no mundo para vivermos oportunidades, desafios, e se não fosse assim, qual seria o sentido de termos vontade? Que sentido teria se nós temos o sentimento de vontade, se nós temos a razão que nos guia, se nós somos capazes de pensar, de refletir, se nós temos a necessidade, de seres humanos já nascem com algo que lhe é íntimo, a necessidade de se melhorar, de crescer sempre, de mudar, de se movimentar, que é fruto da lei do progresso, da lei do trabalho, a que nós estamos submetidos. Então, nós não estamos fadados a um destino. Nós temos a capacidade de construir os nossos destinos. Por isso é que nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 7, nos diz assim: o homem não é um instrumento passivo, ele possui livre-arbítrio e iniciativa. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Então, sofremos as consequências das nossas decisões, podemos agir de acordo com a nossa vontade, podemos agir sempre. Então, a partir disso aí, nós podemos sempre rogar ao alto sobre nossas decisões, pedir uma inspiração, pedir um auxílio, pedir ajuda ao alto. E é por isso que Jesus nos ensina: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Precisamos nos abrir para aquilo que pedimos, porque só assim conseguiremos receber aquilo que pedimos. E é assim que vamos construindo as nossas vidas. Não somos robôs, não somos objetos inanimados, somos seres capazes de pensar e de agir pela nossa própria vontade. Deus nos dá esta oportunidade, o Criador nos deu esta oportunidade para que possamos responder pelas nossas atitudes e assim amadurecer. Então, no item 7, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz: o livre-arbítrio do homem não destrói a harmonia das leis universais. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento de sua vontade. Então, de acordo com a sua vontade, Deus, atendendo aos nossos pedidos, ele não vai jamais derrogar as leis divinas. É como o relógio. Os ponteiros do relógio, ele pode parar, atrasar a hora, mas isso não vai mudar a lei que determina o funcionamento, a ação do tempo em nossas existências. Então, nós não vamos parar no tempo porque o relógio parou. Porque tudo aquilo que nos move continua a nos mover, até que os ponteiros do relógio passem a seguir o seu fluxo normal. Então, é importante que a gente entenda que as leis divinas, elas estão aí para nos guiar e nós podemos agir de livre e espontânea vontade, guiados pelo livre-arbítrio. Mas o que nos chega para que possamos exercer bem o livre-arbítrio? Por que nós recorremos ao alto dentro da nossa possibilidade do livre-arbítrio? O alto vai nos conduzir, nos inspirar. Vai nos conduzir a partir do momento que nos inspira. E nós, acolhendo
aquela inspiração. Todos nós, quando recebemos aqueles benefícios acolhedores dentro de nós, logo acende uma luz, logo um despertamento, logo uma ideia extraordinária nos salta. E aí podemos dar continuidade àquilo que precisamos realizar. Então, no item 7, os espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, eivado pelas influências espirituais, pelos espíritos de luz, nos diz: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, de acordo com o merecimento de cada um. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação, e os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias dos bons espíritos. Então, nós precisamos ter merecimento para receber. Muita gente diz assim, mas eu nem vou pedir porque eu não tenho merecimento. Eu não tenho merecimento nenhum, eu não estou agindo correto, eu não estou agindo certo, mas o merecimento está justamente quando naquele momento você que é, digamos, um pecador, uma pessoa que está errando, se humilha diante do Altíssimo e diz assim, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de boas inspirações, eu não estou bem, as coisas não estão indo bem para mim, me mostre onde está o erro. Esse é o momento que você vai merecer ouvir do alto, inspirações, do seu espírito protetor, as energias do bem vão abrir a sua mente a partir do momento que você se abre para receber. As energias do Altíssimo vão chegar até você e a espiritualidade maior vai poder lhe inspirar, trazendo pensamentos puros, pensamentos de paz, harmonia. E como aqui o Evangelho nos citou, coragem, né? Paciência, resignação. É assim que o alto age em nossas vidas. Então, se você se desanima e diz assim, eu nem peço a Deus, porque eu não estou merecendo, você está errado. Você pode estar justificando os seus erros. É como na questão 911 do Livro dos Espíritos. Você se compraz com seus erros. E aí você se justifica. Eu sou errado mesmo, para que eu vou pedir? Não, eu estou sendo digno com o meu erro. Eu estou sendo digno diante de Deus. Se eu estou errando, eu não vou pedir. Você está sendo conivente com seus próprios erros. Você está querendo se manter no erro. Aí você não quer nem movimento de rogar ao Pai humildemente. Está faltando humildade, dizendo isso você está deixando de ser humilde, deixando de ser honesto e deixando de pedir o amparo divino. Porque Jesus, quando chegou na Terra, aqueles a quem ele convidou para estar com ele eram homens imperfeitos. Os apóstolos não eram homens perfeitos. Eram homens que estavam errando. Eram homens que tinham dificuldade. Vejam bem Pedro. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro ficou arrasado com aquela informação. E assim ocorreu. Pedro temeu tanto os perseguidores do Cristo, que no momento em que ele foi intimado a dizer se ele estava com Cristo, ele disse, eu não estou, e saiu fugindo. Por 3 vezes ele negou. Também temos a figura de Judas, que com um beijo traiu o Cristo. Que ele estivesse consciente disso, que ele não estivesse consciente, como podemos analisar, material para um outro estudo, podemos fazer aqui brevemente, mas o fato é que ele era um apóstolo, ele estava com Cristo. Jesus estava pregando para aqueles que precisavam ouvir a sua palavra. E mesmo com seus defeitos, seguir. Seguir porque a gente pode mudar a partir do momento que conhecemos a verdade
ela vai nos transformar a cada dia. Então, é nesse sentido que o Cristo, ele veio para os doentes. O Evangelho nos diz que o médico, ele existe para os doentes. O remédio vem para os doentes, não para os que estão curados. Para os que estão saudáveis, os que estão saudáveis, eles vão curar, eles vão trabalhar em benefício do outro. E mesmo aqueles que não estão saudáveis também são utilizados pela espiritualidade superior para o trabalho do alto, para o benefício do outro, mesmo que ele não esteja tão consciente. Outras vezes, ele pode até estar, mas ele está sendo um instrumento. Ele pode ser utilizado como instrumento do alto para ajudar outras pessoas. Então, minha gente, é importante, queridos irmãos, que nós tenhamos esta consciência para que nossa prece se eleve. Como a mensagem dos irmãos Vozes, que nós lemos aqui na semana passada, para que nossa prece se eleve até o teto, se eleve até as nuvens, e das nuvens que ela chegue até o Altíssimo, que ela chegue até Deus, ao Criador. Nós precisamos ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento é ciência. E a ciência, ela existe em benefício do homem, em benefício do crescimento do ser humano. Porque à medida que nós passamos a ter conhecimento, não haverá corrupção, não haverá violência, não haverá maldade, não haverá maledicência, não haverá angústia, não haverá egoísmo. Estaremos seguindo, realizando a vontade divina, porque Deus é perfeito e sua justiça é extraordinária, sua justiça é divina, é extraordinária, e ele nos ama incansavelmente. Então, a prece nos liga a este ser. E à medida que nós buscamos ao alto, estamos nos abrindo para sermos melhores. Então, meus irmãos, jamais digam, eu sou um infeliz, não posso nem recorrer a Deus, porque já estou com muitos erros, vivo muitos erros, tenho vivido muitos erros. Então, é nesse sentido que nós vamos buscar compreender que Deus, ele é superior. Ele está acima dos nossos erros. Jesus está acima dos nossos erros. Se não fosse assim, ele não teria vindo ao mundo trazer a boa nova, nos dar todas as orientações que ele nos deu. Quando você tem um filho e o seu filho erra, o pai leva aquele filho para que ele seja lançado fora de casa, o pai fecha a porta para aquele filho, bate a porta, coloca o filho para fora de casa, os pais levam o filho para a prisão para que lá ele fique pela eternidade. Na realidade, nós sabemos que nós que não somos bons, como nos afirma o Evangelho, temos a capacidade, o amor de dar aos nossos filhos aquilo que eles nos pedem, de dar coisas boas. Imagine o Pai Celestial. Então, nós nos tornamos pais para ensinar os nossos filhos, para sermos misericordiosos, para educá-los com amor e aprendermos também com eles, porque nós estamos num processo contínuo de nascer e renascer. Então, na realidade, hoje, se hoje nascemos como pais, amanhã podemos ser filhos daqueles a quem educamos hoje e vamos receber o reflexo do trabalho que fizemos. O Evangelho segundo o Espiritismo continua também
nos informando: restará ao homem o mérito de sua ação. Tenhamos ação, porque a prece é colocarmos a nossa ação em movimento, o nosso pensamento, a nossa vontade em movimento constante. Então, restará ao homem o mérito de sua ação. Precisamos buscar, precisamos andar, pedir. É assim que nós chegaremos até o alto, né? E ele vai nos ouvir. Elemento importante para que a prece seja eficaz. A prece é eficaz quando nós nos prostramos diante de Deus, com o coração voltado para Ele, seja nós quem formos. Independente das nossas dificuldades, nós temos um Pai amantíssimo que nos protege, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos dá todas as condições para que sejamos melhores. Bom, por exemplo, o Evangelho também nos fala sobre um exemplo de um homem no deserto. Um homem que se perdeu no deserto. E ele se perdeu no deserto e, diante daquele sol intenso, ele ficou sem saber para onde ir. E sabia que ia sucumbir, mas rogou às forças do alto que pudesse lhe ajudar. Rogou a Deus que pudesse lhe ajudar. E, de repente, ele que estava caído, desidratado, morrendo de sede, teve um impulso e se levantou. Isto está no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se levantou e seguiu um caminho que ele não tinha consciência. E, de repente, encontrou uma vereda, encontrou um local de descanso, encontrou um oásis. E no oásis ele encontrou água, ele encontrou árvores frutíferas, ele encontrou sombra e ele foi salvo pela misericórdia divina. Um homem que tem fé diria: obrigada, Senhor, por inspirar o meu protetor espiritual, por inspirar o meu anjo da guarda, por me conduzir a esse local de salvação. Aquele que não tivesse fé, aquele que é rebelde, que não respeita o sagrado, não compreende as forças divinas, poderia dizer: que boa ideia eu tive, como eu sou inteligente, que sorte eu tive, como eu sou um homem de sorte. Desse jeito, vou até acrescentar, posso até acertar na loteria: materialidade e falta de fé. Então, meus irmãos, na realidade, nós somos guiados por forças superiores. E o que o alto espera de nós? Que nós sejamos cada vez melhores. A prece pode fazer isso por nós. Precisamos sintonizar todos os dias com as forças divinas, para que nos abrindo, sejamos atendidos em nossos pedidos. À medida que sintonizamos, à medida que oramos, nós seremos transformados. Irmã Dulce adotou vários filhos. E, para quem já assistiu o filme que foi feito sobre a sua vida, sua jornada aqui na Terra, ela tinha um filho que lhe dava muito trabalho. E esse filho não agia muito bem. Diante de alguns problemas, ele foi preso pela polícia. Na realidade, ele tentou fugir, mas ela pediu a ele que ele se entregasse. E ela disse a ele. E ele, questionando que ele ficaria preso por toda a vida, ela disse a ele: se entrega. Eu vou orar por você todos os dias. Todos os dias eu vou na prisão orar por você. E a misericórdia divina vai nos atender. E assim ela procedeu todos os dias.
até que um dia ele foi libertado. Ele foi libertado e ele passou a lutar junto com ela pelo trabalho dela, a ajudá-la no seu trabalho. E muitas pessoas ficaram conhecendo a irmã Dulce através desse filho, que se tornou uma pessoa de bem. Vejam bem, meus irmãos, o poder da prece. Como a prece é transformadora. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos desistir. Nós precisamos acreditar. Porque nós vivemos num mundo muito ruim, num mundo cruel. E temos ainda o benefício de vislumbrar uma natureza extraordinária, de vislumbrar a natureza exuberante, as flores, a vegetação, os animais, o céu azul, o sol brilhando. Tudo isto é a misericórdia de Deus agindo sobre nós. Porque, de acordo com a vibração que nós comungamos neste planeta, nós veríamos um céu cinzento, uma natureza também queimada e a inexistência de animais que pudessem abanar o rabinho, nos acolher com seu olhar carinhoso, porque nós somos feras que ainda matamos os animais para nos alimentar deles. Nós não precisamos nos alimentar de sangue. Nós precisamos evoluir, meus irmãos. Nós precisamos crescer em vibração para mudarmos a nossa condição aqui no planeta. Para não precisarmos mais nos alimentar de animais e que os animais também não precisem mais se alimentar dos humanos. Nós precisamos viver num mundo em harmonia, onde o alimento vai ser uma energia transformadora e condutora da nossa saúde física, mental e espiritual. Precisamos lutar por isso. Hoje, amanhã, todo momento. E é através da prece que nós vamos conseguir entendimento para tal. Pois bem, também o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está nos falando sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, como a prece chega até as pessoas pelas quais oramos, como a prece chega até a Deus. Nós estamos envolvidos num fluido, numa energia que a gente chama de fluido cósmico universal. É o fluido criado por Deus que dá origem a todas as coisas. É um fluido magnético. É uma energia poderosa que transforma desde a matéria mais dura, mais compacta, por assim dizer, até a matéria mais quintessenciada. Os nossos perispíritos, por exemplo, aquilo que intermedia a ação do espírito, que é o pensamento, somos nós que pensamos e sentimos, intermedia a ação do espírito com o corpo, não é? Então, nós espíritos, não podemos mover os corpos compactos sem a ação do perispírito, que é um corpo fluídico intermediário, tirado do fluido cósmico universal. Assim como os nossos corpos compactos são também uma transformação do fluido cósmico universal. Então, a prece chega ao seu destino como o ar que respiramos, como a luz que se propaga. Então, é a partir daí que nós podemos compreender a ação da prece. Então, o Evangelho nos diz assim: a prece é uma invocação para, por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, um louvor.
Na questão 659 do Livro dos Espíritos, nós temos assim a pergunta: o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus, os espíritos respondem, é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Precisamos louvar o alto, louvar a sua existência, louvar pela nossa vida, pela sua existência em nossas vidas, por estar presente em nossos caminhos, por nos ter dado a vida. Então, louvamos a Deus, isso ao Altíssimo, ao Sagrado por isso, em respeito, por isso é que louvamos. Podemos, então, agradecer. Agradecer por tudo que recebemos, pelas oportunidades que temos, por estarmos neste mundo, podendo nos tornar cada vez melhores, né? Através das experiências. E podemos pedir aquilo que precisamos. Pedir força, pedir coragem, pedir bom ânimo, pedir iluminação. E podemos, sim, solicitar a Deus aquilo que precisamos. Mas não podemos incorrer no erro de pedir besteiras. Tem pessoas que só querem receber. Tem pessoas que, quando se fala em benefícios espirituais, elas já abrem logo os braços e dizem assim: eu estou precisando de muitos benefícios. Gente, nós precisamos entender que, fazendo um adendo, né, nós tivemos essa semana aí, na semana passada, benefícios espirituais jorrando do alto, através da presença da espiritualidade vozes, que em células chegou até nós, a todos aqueles que pediram benefícios espirituais, pela vontade de Deus, pela vontade do Mestre Jesus. Os irmãos de luz, os arautos do Senhor, os mensageiros do Mestre Jesus puderam trazer até nós benefícios de paz. E quem participou desse processo pôde sentir quanta beleza, quanta harmonia, quanta energia, quantos benefícios o alto disponibilizou, nos disponibilizou. Eu não preciso dizer do que eu senti, porque eu sei que cada um de vocês que participaram, que pediram, que solicitaram auxílio, que se prontificaram a receber o auxílio, sentiram. Sentiu. Cada um de vocês sentiu. Mas nós sabemos muito bem que é aquela questão: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos nos abrir para o benefício, mas vamos estar atentos que nós precisamos doar durante a nossa vida, a nossa existência, sempre algo de bom. Não adianta nada você receber tanta energia do bem e coisas boas acontecerem na sua vida, mas você se levanta dali, você se desentende com a sua família, porque você é arrogante, porque você não é humilde, porque você não tem compreensão. Você se levanta dali, você vai para o seu trabalho e você não trata bem as pessoas que chegam para o atendimento que você precisa dar. Você não trata bem os seus colegas de trabalho, você está sempre triste, você está sempre para baixo, você não acredita que as coisas vão melhorar. Então, minha gente, a energia, do mesmo jeito que chega, ela pode se esvair com facilidade. Se você faz um trabalho desse e você entra numa vibração negativa, deixa sua vibração baixa, você vai perdendo aquele tanto de energia rapidinho. Mas se você conserva sua vibração em paz, se você que ali sentiu tanta paz, foi transformado por aquilo, por aquela sintonia que você estabeleceu com o alto,
você vai manter aquela energia lhe curando todos os dias, e lhe inspirando, e lhe dando força para ser melhor, para viver a sua vida, para transformar a sua existência. Então, a prece, ela é transformadora. E o alto sempre vai nos trazer muito se nós recorremos com humildade. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao alto por essas oportunidades que tivemos. E outra coisa, vou dizer uma coisa para vocês aqui, uma coisa que não é segredo e que eu já estava pronta para anunciar a vocês, porque já foi passado para mim a data do próximo reforço. O próximo reforço será nos dias 19 e 20 de agosto. Esse reforço atenderá às crianças desta vez, as crianças de 0 a 12 anos, porque o anterior, que nós fizemos agora no mês de julho, atendeu também os adolescentes, se estendeu aos adolescentes. Agora se estende também às crianças. Então, todos aqueles que passaram por esses 2 momentos e que quiserem agora reforçar, pode participar novamente, tranquilamente, certo? Então, já dei a notícia boa, vou colocar no Instagram, vou colocar na página do Face, vamos colocar no YouTube para que todos possam receber. Por quê, minha gente? Porque nós acessamos ao alto pela sua misericórdia. E tudo que nos chega, todo o trabalho que o alto nos oportuniza através do Centro Espírita Colônia Nosso Lar, socializamos com todos aqueles que querem receber. Então, estejam todos muito à vontade para receber no dia 19 e 20 esse reforço, se assim o quiserem. Pois bem, então, com relação ao nosso tema, nós podemos orar por nós mesmos. O Evangelho nos fala, pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus. É importante que a gente saiba que as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos, que são intermediários. E as preces, muitas vezes, quando nós pedimos aos intermediários, essas preces, elas são encaminhadas a Deus, porque os espíritos só podem fazer a vontade de Deus. Eles não podem realizar sem a vontade divina. Os espíritos elevados, eles já sabem da vontade de Deus. E a energia que lhes chegam, eles já podem avaliar. Os nossos pedidos que chegam aos espíritos superiores, eles já podem avaliar pela sintonia que eles têm com o divino, se é possível atender ou não. Mas vamos fazer por onde, queridos irmãos? Porque os irmãos vozes nos falam, nos ensinam que a espiritualidade, ela precisa, quando a gente pede ajuda a Deus, a espiritualidade só pode nos ajudar se o Altíssimo liberar. E a energia de liberação não chega de acordo com a vontade do Espírito, não. Muitas vezes o Espírito quer liberar coisas boas para nós. Às vezes os Espíritos estão, assim, com muita vontade de nos dar muitas bênçãos, de nos possibilitar muitas coisas maravilhosas. Mas a energia de liberação não chega porque a gente não ajuda. Porque nós não estamos abertos. Porque nós não fazemos por merecer. Porque não estamos humildes, porque não estamos sintonizados, porque não confiamos. Não confiamos, não estamos disponíveis para acreditar, estamos sempre desconfiando, estamos sempre sem fé, desanimados. O desânimo destrói qualquer possibilidade de ajuda que possa chegar para nós. Vamos vibrar positivamente, porque existe aí uma fila de coisas boas que pode nos acontecer, que estão preparadas para chegar para nós. Só depende de nós. Só depende da nossa boa vontade, da nossa
fé, da nossa confiança, da nossa sintonia com o Altíssimo. Meus irmãos, vamos transformar este mundo num mundo melhor. As preces que são dirigidas aos bons espíritos, eles vão levar a Deus. Porque os bons espíritos, eles são mensageiros. Eles são intermediários. Maria Santíssima é a nossa intermediária maior. Maria, esse espírito extraordinário, que exerceu um papel maravilhoso de mãe do Salvador, de mãe do Cristo Jesus, que trouxe, oportunizou a vinda do Cristo. Ela é nossa intercessora maior. E os espíritos de luz, eles recorrem a Maria. Eles também recorrem a Maria para estar nos dando toda a atenção. Maria é aquela que cuida do Vale dos Suicidas, é aquela que protege aqueles que sofrem por dores lancinantes, aqueles que se desanimaram, aqueles que se perderam no caminho, aqueles que se entregaram no lamaçal das aflições. Então, nós oramos a Deus, em primeiro lugar, e recorremos a Jesus, e recorremos a Maria e aos espíritos de luz, que possam nos conceder bênçãos e nos assistir em nossos momentos difíceis. Pois bem, nós temos aqui no Livro dos Espíritos a questão 659, que já li a resposta para vocês, mas a questão 658, o Kardec pergunta assim, só para nós finalizarmos aqui nossa discussão. A prece é agradável a Deus? Os espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler. Por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Vejam bem. Então, minha gente, mesmo com suas dificuldades, rogue a Deus de verdade, com verdadeira sinceridade e humildade. A questão 660 nos diz assim, a prece torna um homem melhor? Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Viram aí? A prece nos torna melhores. Já pensou recorrer a Deus todos os dias? Recorrer à prece todos os dias? Vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos vencer as nossas dificuldades. Lembrem-se do filho da irmã Dulce. Ele se tornou melhor através da prece que ela fazia junto com ele. Ela ensinou ele a orar. E ele recebeu o benefício de sair da prisão antes do tempo marcado, porque o alto o auxiliou para que ele tivesse um bom comportamento, para que ele tivesse ajuda a fim de que ele pudesse sair do cativeiro e ser um homem melhor daquela data em diante. Então, vamos orar sempre. Podemos estar no nosso trabalho, podemos estar... É importante que a gente tenha o nosso momento de prece. Mas muitas vezes, na correria do dia a dia, às vezes entramos no ônibus, não fizemos a nossa prece em casa. Vamos elevar o nosso pensamento. Olha o que o Senhor José fez.
Oi, Jesus, eu estou aqui, eu sou José. Oi, Jesus, eu sou José. Quer dizer, olha o que ele fez, ele passava poucos minutos. Oi, Jesus, eu sou José. É como quem dizia, eu estou aqui. Eu sou, eu estou aqui e sei que tu estás olhando por mim. E, no entanto, ele foi capaz de dar às pessoas do hospital muita alegria. E ele estava sempre feliz. Um exemplo, um testemunho. O nosso encontro com Jesus, o nosso encontro com Deus anima outras pessoas, fortalece outras pessoas. Precisamos nos encontrar com o Altíssimo. De verdade, queridos. Nós temos aqui uma mensagem dos irmãos Roses. Vamos finalizar com essa mensagem, que nos diz assim: o título da mensagem é Noite de Bênçãos. Esta é uma mensagem de 2019, 27 de maio de 2019. Vejam bem o que ela é, o fragmento da mensagem Noite de Bênçãos. Que esta noite seja mais uma noite de bênçãos para todos vocês que estão nos escutando ou que venham a nos escutar posteriormente. Aqui estamos para dar testemunho da santa bondade do Pai, do seu infinito amor por toda a humanidade, asseverando aos irmãos encarnados de que do nosso Deus só coisas boas nos chegam, que toda dor, aflição e sofrimento não procedem do Pai. Os sofrimentos e as causas das nossas tristezas, a dor e frustrações que na atualidade nos tomam de assalto, é o que moldou a cruz que carregamos de nós mesmos. Todo sofrimento passará à medida da correção. Quando começamos a corrigir em nós o que nos outros nos incomoda. Cientes dessa realidade que sinaliza os deveres e responsabilidade que temos para conosco, que nos revela o peso das nossas ações sobre os nossos próprios ombros, passamos, de fato, a crer. A crer em um Deus Pai de amor, justiça e misericórdia. Quando começamos a crer de verdade, começamos também a modificar positivamente a nossa própria vida. A comunhão com Deus, amados, em pensamento, é a luz que nos ilumina a alma. Busquem a comunhão com Deus. Conversem com o Pai. Quando já conseguimos nos reportar a Deus em rogativa, quando conseguimos humildemente lhe pedir por algo, é sinal de que já estamos melhorando intimamente. Jesus Cristo, o Mestre Divino, o guia desta humanidade, é o nosso modelo. Então, onde devemos nos espelhar? É sábio procurar se educar nos padrões de Jesus. Se desejamos que o nosso futuro seja glorioso, mãos à obra agora. Um futuro realmente glorioso será presidido pela realidade cristã e chegaremos a ele na medida em que, renunciando a nós mesmos, abracemos a nossa cruz e, sustentados pela fé inabalável, caminhemos juntos, sempre em frente ao reencontro com o Senhor. A vida na Terra é passageira. Todos sabem, meus amigos, um curso de melhoria. Nem todos sabem tratar-se de um trabalho voltado ao crescimento pessoal e que se dá em conjunto. Portanto, vamos contribuir uns com os outros. O que estiver melhor no que seja, auxilie o pior. Este mundo se elevará às custas da solidariedade mútua. Se não contribuirmos uns com os outros, em vão aguardaremos a melhoria da vida. Em vão. Há muito a descobrir. Não deve restar dúvidas quanto a isto.
e coisas maravilhosas a serem reveladas, dando sequência ao progresso. E estamos nos referindo ao momento presente. Reclamamos apenas mais maturidade, atitude, sobretudo ao homem de método. É que o bem costuma ser tímido, recuado. O mal não. Em se tratando de tempo, tempo perdido é mesmo tempo perdido. Aqui estamos como testemunhas da santa bondade do Pai. Deus cuida de todos através da sua justiça piedosa. Nesta noite, recebida em 27/5/2019, onde bênçãos abundantes estão sendo derramadas sobre a terra, que as nossas preocupações sejam acolhidas no coração do Santo Pai. Ósculo fraternal a todos, irmãos vozes. Fragmento da mensagem Noite de Bênçãos. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Que o Senhor fortaleça todos os irmãos. E que nós tenhamos em conjunto, em comunidade, força para auxiliar o nosso próximo. Saibam de uma coisa, é uma coisa que estamos conversando muito sobre, é um tema que estamos conversando muito, é um tema recorrente, é um tema que está na nossa pauta diária, a questão da vacina. Lembrem-se de uma coisa, com todas vamos dizer assim, as respostas que a vacina nos dá, com todo o efeito colateral da vacina, uma coisa uma coisa nós precisamos entender no processo de vacinação. Não existe vacinação de uma pessoa ou duas pessoas apenas. A vacina, ela tem que ser coletiva. A vacina tem que atender uma coletividade. À medida que todos nós nos vacinamos, nós nos tornamos imunes. É a tão sonhada imunidade de rebanho, que não se obtém com a doença, mas sim com a contaminação, mas sim com a vacinação. Então, muitas pessoas se negam a se vacinar, porque a vacina se tornou uma questão política. Mas devemos nos lembrar que o alto lida com a vacina, que os espíritos trabalham também no processo de vacinação. E se nossas vibrações melhoram, cada dia que passa a vacina vai se tornar melhor, nos atendendo melhor. Então, esse é o momento de nós orarmos. Orarmos para que a vacina não tenha efeito colateral. Orarmos para que todos nós possamos estar devidamente imunizados. Porque a vacina, ela tem um efeito coletivo. Que a humanidade esteja mais preparada para isso. Para pensar no próximo. Não pensar em si mesmo. Porque aquele que pensa no próximo, ele é atendido por Deus. Ele é abençoado por Deus. Ele vai ser socorrido pelo divino. Ele não vai sucumbir. E a vontade de Deus, ela é preponderante em nossas vidas, quando nós permitimos. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso e vamos colaborar com o nosso próximo. Não só em relação à vacina. A vacina foi um exemplo. Mas em relação a tudo que vivemos no nosso dia a dia. Vamos estender a mão para o outro, vamos colaborar com as campanhas de caridade, vamos fazer caridade, vamos proteger o nosso irmão, vamos pensar, vamos dar testemunho, testemunho também é caridade, testemunho positivo. Vamos deixar de ser hipócritas, egoístas, vaidosos, orgulhosos, mas isto é um processo. E Deus sabe que nós ainda não estamos prontos, mas mesmo assim Ele nos atende. Então, vamos recorrer à prece para sermos melhores. Quero pedir uma coisa para vocês. Vamos movimentar o canal do YouTube. Todas as palestras nós estamos editando e lançando no YouTube.
Nós estamos lançando também mensagens no Instagram. Nós temos o Instagram, nós temos uma página no Face. O trabalho dos Irmãos Vozes está sendo exposto nestas redes sociais. Vamos conhecer o trabalho dos Irmãos Vozes. É um trabalho extraordinário, de muitas bênçãos, de auxílio, de conhecimento, de ensinamentos, de orientações. No Cristo, a nossa base, a base da espiritualidade Vozes, é o Cristo. Eles são mensageiros de Jesus. No Centro Espírita Colônia Nosso Lar, o nosso guia espiritual, o nosso orientador espiritual maior é Jesus. Daí, os irmãos de luz, que vêm nos trazer, pela sua ordem, as orientações necessárias. Então, eu peço a todos que assistam às palestras, que deem um like, isso ajuda muito, né? Que façam um comentário, pode fazer qualquer comentário, nos dá um retorno positivo para que a gente continue fazendo esse trabalho. E este trabalho vai continuar sendo feito, mesmo com o atendimento presencial, nós vamos continuar utilizando as redes sociais, porque é um veículo extraordinário de difusão do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita sob, né, do Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita também. Tá certo? Muita paz, que Jesus abençoe a todos e até a nossa segunda-feira. Boa noite, queridos.